Hoje eu quero falar com vocês sobre os problemas que a gente vence sem fazer nada. Existem problemas que você precisa tomar atitude, agir. E existem problemas que você precisa esperar em Deus. A vida nos surpreende com batalhas que parecem maiores do que nós. Você já passou uma batalha assim? Que está além das suas forças? Josafá, que era rei de Judá, ele recebeu uma notícia que deixou ele abalado. Você já recebeu uma notícia que deixou você abalado? Uma notícia assim que você falou, não acredito. Eu não acredito que eu estou passando por isso. Uma multidão de inimigos estava à sua porta para destruir o seu reino. Então, olha só, um belo dia, um exército inimigo chegou na porta dele. Viemos aqui para tomar o seu reino, você vai perder tudo. Imagine você um dia está lá na sua casa e chega alguém na porta falando, pega suas coisas, saia, você vai perder sua casa agora. Você vai perder seu carro. Nós vamos fechar a sua empresa e acabou, você perdeu tudo agora. Imagine você passar por uma notícia dessa. Foi o que Josafá, ele recebeu. E talvez você tenha chegado aqui hoje com uma notícia que abalou seu coração. Talvez um problema financeiro que deixou você abalado, uma crise familiar. Talvez você esteja passando uma luta no seu trabalho, uma pressão. Mas hoje eu quero te dizer, essa luta não é sua, essa luta é de Deus. Amém? Aquele que serve a Deus, aquele que é fiel a Deus, pessoal, a luta não é só nossa, a luta é de quem? De Deus. A luta é de Deus. Eu estava assistindo um filme, e era um filme que tinha um duelo, uma luta. E cada lutador, ele tinha que escolher um protetor. Cada oponente tinha um protetor. E aquele que vencesse a luta, se ele morresse na luta, o protetor também era morto. Eu achei isso muito interessante. Eu falei, olha, a Bíblia diz que Deus é o nosso quê? Quando eu assisti esse filme, eu entendi o que a Bíblia fala quando Deus ele diz que é o nosso protetor. Porque se nós formos derrotados, o mesmo que acontecer a nós, o diabo tem direito de fazer com quem? Com Deus. E Deus nunca perdeu o quê, pessoal? Por isso que você tem que ser fiel a Deus e fazer de Deus o seu protetor. Isso é muito forte. O que suceder a nós, também sucederá ao nosso protetor. A nossa derrota é a derrota de Deus. E a nossa vitória é a vitória de Deus. E Josafá, ele era um homem fiel a Deus. Josafá poderia ter entrado em desespero com aquela notícia. E esse é o pior erro que uma pessoa pode cometer. Se você ficar desesperado, você vai fazer bobagem, você vai fazer besteira, você vai se sabotar.
Se você fica desesperado, você toma atitude sem pensar. Quando você receber uma ameaça, uma notícia ruim, primeira coisa, manter a calma. Eu vou resolver esse problema. Deus é comigo. Não entre em desespero. Josafá, ele poderia ter ficado desesperado, feito bobagem, mas ele ficou calmo. Ele poderia ter feito uma aliança errada. Ele poderia ter buscado ajuda de exércitos, amigos, não. Ele não pediu ajuda para ninguém. Ele poderia ter buscado socorro humano, mas Josafá era um homem de Deus. Ele sabia que existem lutas que não se vencem com espada. Existem lutas que não se vencem na força do braço. Existem lutas que não se vence com ajuda humana. Tem lutas que você só vence ela de joelho, orando, clamando a Deus. Amém? E quando a pressão chegou, Josafá, o que ele fez? Ele proclamou um jejum, ele pediu para todo o povo abrir um jejum. Ele reuniu todo o povo e começaram a buscar a Deus, começaram a clamar a Deus. E aqui está o segredo da prosperidade. Antes de você agir, antes de você tomar uma atitude, você tem que buscar conselho, direção, paz de espírito em Deus. Amém? Muitas pessoas, elas não conseguem prosperar porque não buscam conselho, não buscam direção, não buscam paz de espírito. A pessoa, ela entra em desespero e logo quer agir. Toda pessoa que é precipitada em agir, ela acaba quebrando, ela acaba se dando mal, ela acaba fazendo maus negócios. Se você estudar sobre projeto, o projeto tem que ser a fase da construção mais demorada. Você sabia disso? Se um prédio... Alguém trabalha com construção aqui? Quanto tempo para construir um prédio desse aqui? Quanto tempo? 6 meses constrói? 4 meses? Vou ver então essa reforma, hein? Vou cobrar, hein? 4 meses constrói? Olha, vamos colocar 6 meses. Se demora 6 meses para construir um prédio desse, o projeto tem que demorar no mínimo 1 ano. Porque quando começar a construir, não pode ter erro, não pode mudar o projeto. Ah, esqueci. Não, já era. A primeira, para um projeto ter sucesso, ele tem que ser bem, o que eu falei? Bem planejado. Tem que ser bem planejado. Então, o segredo da prosperidade é pensar antes de agir. Para você abrir uma empresa, você tem que ter no mínimo 1 ano planejando. 1 ano planejando. Você começar um próprio negócio, você tem que estar 1 ano se preparando para isso. Você quer comprar uma casa, um terreno, um carro, você tem que estar o quê? Planejando. Inclusive, você que tem o seu carro, você tem que marcar uma data. Daqui 5 anos eu vou trocar de carro. Então você vai ter
Você tem que planejar. A pessoa não pode sair assim, hoje eu resolvi fazer uma coisa, vou trocar de carro, aí vai lá e faz uma dívida. A pessoa tem que ter planejamento. Então, o segredo, antes de você agir, é você buscar o quê? A direção, buscar conselho. É você planejar antes de agir. Amém, pessoal? Josafá, ele orou. Olha a oração que ele fez quando reuniu o povo. Senhor, não temos força contra essa multidão. Ele reconheceu. Nós não temos força contra essa multidão. Não sabemos o que fazer. Imagine um rei diante do povo falando assim: olha, pessoal, eu não sei o que fazer. Às vezes você passa um problema na sua vida que você não sabe como sair. Você não sabe como abrir uma empresa, você não sabe como tirar um CNPJ, você não sabe como ter um fornecedor, você não sabe como pagar um imposto. Você tem que reconhecer: olha, eu não sei o que fazer. Eu estou com uma dívida e não sei como pagar. Não sei por onde começar. Eu estou desempregado e não sei o que fazer. Então você tem que aprender a buscar conselho. Ouvir pessoas mais experientes. Pessoas que já passou por aquilo que você está passando. Vocês entenderam? Eu assisti um filme também, e agora quando eu assisto um filme, eu fico pensando, o que esse filme vai me ensinar? E esse filme que eu assisti fala sobre o primeiro homem negro que abriu um banco nos Estados Unidos. Eu acho que o nome do filme é O Banqueiro. E ele era um menininho pobre. E ele trabalhava engraxando sapato. Só que o filme mostra que ele, enquanto estava engraxando o sapato, ele estava só ouvindo o quê? Só ouvindo a conversa dos mais velhos. Aí tem uma cena do filme que tem 2 homens sentados fazendo negócio, tomando café. Aí o menininho vem assim na janela, bota a caixinha dele de engraxate, senta, e aí ele fica ouvindo a conversa. E ele só vai anotando tudo. Ele vai anotando. E aí quando ele cresce, ele cresceu com essa mentalidade. Ele foi o primeiro homem negro nos Estados Unidos a abrir um banco. Então olha só. Mas onde que ele aprendeu isso? Com os mais velhos, ouvindo conselhos. Ele não estava ali de bobeira. Vocês entenderam? Então, antes de você agir, tomar atitude, eu quero abrir uma empresa. Teve uma obreira que ela falou assim: vou abrir uma pastelaria. Pergunta para ela qual o conselho que eu dei para ela. Eu falei: você quer mesmo abrir uma pastelaria? Antes de abrir, você não pode abrir antes de visitar 10 pastelarias aqui em Suzano. Você vai conversar com o dono, conversar com o atendente, você vai comer um pastel lá, você vai levar um caderno e uma caneta, você vai anotar os pontos positivos, os pontos negativos. Depois que você visitar 10 pastelarias e você realizou esse estudo, você conversou com 10 pessoas, 10 proprietários, 10 atendentes, aí você pode abrir a sua pastelaria. Você tem que tirar todas as suas dúvidas. Você tem que conversar com quem vende pastel. Aí você vai chegar às suas próprias conclusões. Vale a pena? Vocês estão compreendendo, pessoal?
Você não pode assim, eu vou fazer pela fé. Tem muitos membros da igreja que pela fé estão quebrados, estão endividados. Tinha uma obreira numa igreja que eu passei, que eu estava orientando ela, que ela trabalhava com eventos, e eu falei para ela assim, olha, quantos cursos você já fez de promoção de eventos? Ih, pastor, nenhum não, minha vida inteira trabalhei com isso. Eu falei, obreira. Eu falei, mas você está se preparando? Não, pastor, é pela fé. É pela fé. Aí, ela começou a ficar apertada. Aí ela vendia uma festa de casamento. O pessoal ia pagando ela. E ela ia fazendo o que com o dinheiro? Gastando. Chegava no dia da festa, cadê o dinheiro? Ela pegava com a agiota. Aí nisso ela fez mais ou menos 30 mil de dívida. E aí a pessoa vem pedir oração aonde? Pastor, ora por mim porque eu estou endividado. Eu falei, mas por que você endividou? Porque não tinha dinheiro, peguei com a agiota. Mas por que você fez isso? Pastor, pela fé, Deus vai dar condição de pagar. Eu falei, olha, se fosse tão fácil assim, se fosse fácil assim, você pegava dinheiro com o banco, aí você pegava com outro e pagava aquele. Aí depois você pegava com outro e pagava o outro. Se fosse fácil, só que se você fizer isso, você vai se enrolando cada dia o quê? Não é assim que funciona. Ela falou, pastor, mas isso não é fé? Eu peguei lá tantos mil e Deus vai dar condição de pagar. Eu falei, não, Deus não vai pagar não, quem vai pagar é a senhora. E se a senhora bobear, só vai pagar na justiça. Eu falei, obreira, você pode ser presa. Isso que a senhora está fazendo é crime. Aí eu falei, não, isso não é fé. Fé é quando você se prepara. Fé é quando você se capacita. Fé é quando você pensa antes do quê? De agir. Fé é quando você pede conselhos. Amém, pessoal? Vocês entenderam? Então, aqui nós aprendemos uma lição poderosa. Um rei que comandava um exército, que governava uma nação, um povo, ele admitiu, eu não sei o que fazer diante desse problema. E ele buscou a ajuda de Deus. E assim também é você. Você é um líder. Você é um líder na sua casa. Você é um líder na sua empresa. Você é o provedor da sua casa, sim ou não? E como líder, muitas vezes você vai ser pressionado, não vai? Você vai ser cobrado, não vai? Sim ou não? Mas você tem que ter humildade, reconhecer as suas limitações e aprender a buscar ajuda, buscar conselhos. Tem que aprender. Josafá aprendeu isso. Quando olhamos para Deus, a nossa fé ela cresce. Quando nós olhamos para os problemas, a nossa fé diminui, ela enfraquece. A exemplo de Pedro, quando Pedro, ele olhou para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele começou a olhar para o vento, para as ondas, veio o medo e ele começou o quê? A afundar. Ele começou a afundar. E o medo faz a pessoa afundar. O medo anula a fé. Amém? Mas empreender na fé é isso, é manter o foco na promessa de Deus e não no problema. Empreender na fé, você tem que manter o foco em Deus. Deus é comigo. Você tem que ter confiança. Por isso que você tem que planejar bem.
Nós vamos você tem que ter o quê? A sua confiança. Inclusive, você precisa orar a Deus e pedir para você prosperar, restaurar a sua confiança. Você vir nessa reunião. Ninguém consegue prosperar, fazer negócio, vender, se não tiver o quê? Confiança. Tem pessoas que ela perdeu a confiança em si mesma, perdeu a confiança em Deus. Você tem que restaurar, resgatar a sua confiança. Por que que Josafá, ele venceu essa batalha? Porque quando ele buscou a Deus, Deus restaurou a confiança dele. Ele teve confiança para esperar em Deus, para buscar em Deus. Então, o problema, trabalhar você sabe, esforçado você é, levantar cedo você levanta, trabalhar muito você trabalha. Mas quando você levanta cedo, mas você não tem aquela confiança para trabalhar, não vai. Não vai. Às vezes você está trabalhando, mas você não está trabalhando com a confiança total. Às vezes você perdeu a sua confiança, a sua autoestima, e isso precisa ser resgatado. Amém, pessoal? Você acreditar que você pode, você confiar no seu potencial, que você dá conta, isso precisa ser resgatado. Vocês entenderam? Deus disse assim para Josafá: nessa batalha não tereis de pelejar, ficai parados e vede a salvação do Senhor. Como eu falei, existem lutas que você precisa agir. Existem outras lutas, outros problemas que você precisa esperar em Deus. A ansiedade atrapalha. A Bíblia fala que aquele exército que estava na frente de Josafá, vieram outros inimigos e eles se destruíram por si só. Deus falou para Josafá: aguarde, espere, não lute agora, não faça nada, eu vou dar a vitória. E Josafá teve que esperar por dias. E quando Josafá esperou, todo aquele exército foi destruído. Olha só, o problema foi resolvido. Sem Josafá precisar fazer o quê? Às vezes tem problema na sua vida que é melhor você não agir. É você esperar. Ou se você tem que agir, agir na hora certa. Josafá agiu na hora certa. Quando ele saiu da cidade e foi ao encontro daqueles inimigos, ele chegou lá e estavam todos mortos já. Por isso que Deus tinha falado: espere. Se ele chega um dia antes, os inimigos estariam o quê? Vivos. Como ele obedeceu a Deus, ele chegou na hora certa. Então, quando você passar um problema, calma, tem a hora certa de resolver. Espera, não seja ansioso. Tem coisas que a gente quer resolver na hora. Às vezes você quer mudar a sua vida rápido, do dia para a noite. Não. Tem coisas que eu já tive coisas na minha vida que eu tive que esperar 20 anos. Você já passou por isso? Tem coisas que você constrói com 10 anos. A vida, pessoal, a vida não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Você tem que ter paciência para construir. Você tem a vida toda. Se você for uma pessoa ansiosa, você vai acabar dando um passo maior que a perna, se endividando. Vai com calma,
mas vai em frente. A Bíblia diz que nós devemos observar o caminho do navio no mar. E eu estava pensando sobre isso. A Bíblia só fala isso, observe o caminho do navio no mar. Mas o que quer dizer essa palavra? E aí eu estava pesquisando, quanto que dura uma viagem no mar? Meses. É demorado. Só que o mais importante do navio não é a velocidade da viagem, é estar na direção quê? Na direção certa. E isso é uma lição para a nossa vida. Você tem que estar na direção certa. E você não tem que ter pressa. Amém? Fiquem de pé.